Bom dia! O agosto é um mês especial. Primeiro, é um mês que tem muita energia. É um mês de leão. É um mês que conjunções planetárias se formam no universo. A nossa Via Láctea, a galáxia que nós estamos próximos, alguns planetas se alinharam e produziram energias que chegam até nós. É um mês importante também porque é um mês do simbólico, né? Fazendo com que a gente tenha um respeito por um ser que tem uma profundidade em nossa alma, o nosso Pai. Quero dizer a vocês que na minha jornada de vida tive alguns pais. O primeiro foi São Miguel. Quando eu nasci, ele já tinha quase 60 anos. Mas era um sujeito de uma habilidade, construía sapatos. Fazia sapato para vaqueiros, sapatos, botas. Ele tinha uma sapataria manual no fundo lá de casa. Lembro-me até hoje do pé de ferro, o martelo, as brochas, os preguinhos, as formas. Ele tinha uma habilidade. Eu fazia por semana uma quantidade que ele vendia nas segundas-feiras no mercado municipal de Feira de Santana, próximo a uma barraca mais visitada de São Amadeu. Era uma área só de sapateiros. E eu, menino, acompanhei ele várias vezes. A segunda-feira eu estava lá, sempre, carregando a feira da noite. Vinha com a quarta de farinha nas cabeças. Ele trazia o resultado da sua venda. Seu Miguel passou muito pouco tempo conosco. Desencarnou há mais de 40 anos, em 1976. Mas seu Miguel tinha uma habilidade no conhecimento da matemática que eu ficava impressionado. Eu estava nos primeiros anos da escola, então eram anos em que a gente tinha um conhecimento da tabuada. Aquelas multiplicações, aquelas divisões, aquela soma e aquela diminuição, era uma coisa que ele respondia numa rapidez, sem não ter estudo. Seu Miguel não frequentou a escola, mas tinha um conhecimento de matemática que me deixou impressionado até hoje. Eu lembro de eu fazer as perguntas 5 vezes 5, 5 vezes, e ele respondia todas as questões. Seu Miguel foi um pai rápido na minha vida, deixando-me ainda com a idade de 14 anos. Aí encontrei um novo pai, o meu irmão mais velho, que o qual minha mãe mandou morar com ele. Floresberto, ou Betinho. Betinho era um militar, tinha um sistema rígido de criação, me colocou na frente e me levou para sua cidade onde ele trabalhava. Me criou com a rigidez de militar. Mas mesmo assim eu apontei um 7, muitas coisas encerradas. Voltei à Feira de Santana e aí fui trabalhar num bar, num balcão de um bar, lá no Cruzeiro, bar do seu Eliezer. Seu Eliezer era meu padrinho. Eu passei ali quase 10 anos trabalhando com ele. Trabalhava de noite e estudava de dia. Naquele balcão convivi com a família dele, com ele, tendo um aprendizado de como negociar as coisas, como fazer as coisas. Eliezer é um homem batalhador. Hoje com quase 95 anos. Está lá, no mesmo lugar. Trabalha bem mais devagar do que antes, mas continua lá firme. Seu Eliezer foi um pai de educação. Adiante, encontrei um novo pai, agora um amigo e pai. Este cabo ainda está aí conosco. Luiz Carlos Tosta de Santana, para mim é um pai, um irmão, um mestre, um amigo inseparável. Um homem que tem uma postura séria, trabalhadora, dedicado. Está num momento de muitas dores, mas está correndo atrás da vida. Tem uma bondade, mesmo aquela rudeza que ele parece, mas o coração é de ouro. Luiz Carlos Tosta me deu muito exemplo de amizade, muito exemplo de pai. Convivi com ele alguns meses
Ele me deixou um exemplo maravilhoso. Esses 3 sujeitos, que na minha vida foram um exemplo de pai, me tornou um homem melhor. Eu digo a vocês que aí é compreender e entender o outro pai maior. Aquele pai que nos fez na nossa geração espiritual. Deus nos criou todos nós, simples e ignorantes. Partimos todos da terra ou de qualquer lugar do universo na mesma proporção. Fomos gerados muito simples. Devaneamos em viagem espiritual com reinos minerais, vegetais, animais e chegamos no homem. Chegamos no final. Aqui nós criamos na condição de homem uma vertente espiritual. Nós agora somos um ser único, independente e espírito. Nos conta que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Ou seja, nós somos ser imortal, como Ele. Somos ser divino, como Ele. E somos ser de fazer a criação, como Ele. Deus nos deixou a característica de ser um artista, um criador. Por isso, a arte que nos une a Deus é a mais próxima de todas. Porque na arte que o homem cria, e aí ele vê a percepção de Deus. Deus mandou à terra o Filho do homem. Até então, há 7 séculos antes de Cristo, o homem era visto pelos judeus, que foi primeiro povo monoteísta, como criatura. Éramos sempre criatura. Mas quando Jesus esteve na terra, nós passamos a ser filho de Deus. Tanto é que Jesus nos disse: Pai nosso, nosso Pai que está no céu. Jesus sempre referiu-se a Deus como Pai e nos enquadrou juntos com Ele. Pai nosso. Foi nesse momento que nós passamos até a concepção de filho de Deus. Por isso, nós somos filhos de Deus. Narrarei uma história pequena para vocês entenderem como isso muda a vida da pessoa. Numa cidade pequena, do qual um rapaz nasceu, mas um rapaz muito tímido. Ele viveu caladinho, quieto, sem amigo, pouca amizade, pouca conversa. Foi um cara totalmente fechado dentro de si. E ele viveu assim, cresceu, virou adolescente, e ele tinha um hábito desde pequeno, ir à igreja. Seus pais sempre o levavam na igreja. Na cidade pequena a igreja é uma obrigação dos domingos. Ele sentava sempre na última cadeira, no último banco. E ele tinha vergonha de falar com as pessoas. Quando o padre encerrava a missa, ele virava e saía, ia embora. Não queria contato com ninguém. Não tinha namorado, não tinha nada. Mas, uma certa feita, uma festa do padroeiro, e vocês sabem, festa de padroeiro enche a igreja, as pessoas vestem a melhor roupa, vão bem vestidos, se arrumam, e a igreja fica lotada, de tal forma que ele está sentado no último banco, não está no último banco, porque vai enchendo, fica de pé, ficando gente, de repente ele estava no meio da igreja. Imagina o desespero que passou esse rapaz. Ele refletiu, pensou e ficou numa dificuldade tremenda. Quando o padre encerrou a missa, ele virou, só que ele estava no meio da igreja. E aí o que aconteceu? Ele andou para a porta, para ir embora. Mas quando ele estava andando, alguém bateu no ombro dele e disse a ele: Filho de Deus. Rapaz, aquilo ressoou no seu coração. Aquilo ressoou na sua alma. Aquilo fez ele ter uma tremenda energia, da qual ele não tinha percebido. Ele era filho de Deus. Deus é dono de todas as coisas no universo. Ele é herdeiro do maior, do arquiteto do universo. Ele tinha dentro dele aquela semente deste ser divino. Ele pensou. Naquele instante, alguém o chamou filho de Deus e mudou a sua vida. Daquele dia em diante, ele largou as timidez que ele tinha, saiu da sua toca e começou a estudar, desenvolver, relacionar-se, virou um médico, fez doutorado,
Hoje é diretor do hospital importante em São Paulo. Mas isso quer dizer que a centelha de Deus muda nossas vidas. Se você quiser sentir Deus, procure profundamente na tua alma. Mergulhe dentro de si, que você encontrará a força divina que está em você. Deus jamais o abandona. Tenho um testemunho disso cada dia da minha vida. Sinto a presença de Deus cada instante do meu ser, porque mesmo as dificuldades que eu passei e passo, Ele nunca me abandonou. As coisas apertam, mas a resposta aparece tão imediato. Sabe o que é importante a gente fazer uma coisa interessante? Orar. A comunicação com Deus, ter intimidade com Deus é a maior percepção da vida espiritual. Se você tiver isto com Deus, você precisa só receber as graças de Deus. Sabe por quê? Deus sabe o que você precisa. Deus sabe da tua saúde, Deus sabe das tuas condições financeiras, Deus sabe das suas condições emocionais, Deus sabe das suas condições psicológicas e Deus sabe das condições mentais. Tu não precisa pedir nada a Deus, precisa aprender a estar com Deus e receber as graças. Você já sabia que as graças de Deus é a única coisa que faz a gente ser melhor? Ela modifica nossas vidas. Eu já vi vocês ver vários testemunhos de pessoas receber as graças de Deus e fiquei curado. Recebi as graças de Deus, minha vida mudou. É isto mesmo. E as graças de Deus não estão longe, estão perto do seu coração. Deus está dentro de ti. Deus jamais saiu de dentro da tua alma. Deus a centelha divina dentro da tua centelha maior. Por isso, você vai perceber que, como diz o islamista, orando para Allah, Allah está no meu sangue. É verdade. Cada célula do teu corpo, cada célula da tua conjuntura física e orgânica, lá tem um ser divino dentro. Porque essa célula um dia será um ser individual. Nós somos gerente, somos arquiteto deste corpo que tem vários seres, regido por nós, voltando em nós, ter o equilíbrio de entender o nosso grande mestre, Jesus. Porque Jesus foi o exemplo maior que Deus nos colocou na terra. Jesus delineou o caminho da paz. Jesus descreveu o caminho da felicidade. Jesus descreveu o caminho do amor. Jesus amou o mundo de tal forma que deu sua vida por este mundo. Jesus deu o sangue dele por todos nós, mas não foi para salvar a gente, foi para dizer a gente como acreditar na espiritualidade superior de Deus. Ser de Jesus mostrou a todos nós que a vida é excelsa, que ela não acaba com um túmulo nem com a morte. Ele disse: eu venci a morte. Por isso, meus amigos, neste mês de agosto, o mês da energia leônica, a energia positiva, eu quero dizer a vocês, essa energia está dentro de você. Nós somos um ser único, holístico. O que tem nós tem no universo. O que tem você tem na espiritualidade. Viver a divindade em nós é tentar ser melhor. É difícil, mas esse é o nosso objetivo, tentar ser melhor. Ninguém aqui é santo e nem será santo de um dia para a noite. E nem se tornará melhor de um dia para a noite. É trabalho, consistência e perseverança. Só se modifica aquele que persevera. Só se torna melhor aquele que é consistente. Você só vence qualquer dificuldade da sua vida sendo consistente no pensamento e nos hábitos positivos. Por isso, Deus, nosso Pai, que está no céu, santificado seja o nome dele em todas as partes. Venha a nós, Senhor Deus, o teu reino dentro de nossos corações. Ó Senhor, perdoai as nossas falhas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, que nós possamos diluir em nós o perdão de nós mesmos e do nosso próximo. Senhor, livra-nos do mal, porque não existe o mal, só existe o bem, e a tua luz possa clarear a ignorância do nosso ser. Tua luz, Senhor, ilumine nossos caminhos, e as trevas da maldade desapareça em nós.
Amém, Senhor.